Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A aula de hoje vai ser sobre o tempo geológico. O que a gente vai aprender hoje? Qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é que vocês saiam daqui sabendo quais são as escalas de tempo, como que se denominam as escalas de tempo, como que elas são divididas e a divisão do tempo geológico. Quando a gente fala de escala de tempo, dá a entender que existe mais de uma. E, aliás, se existe mais de uma, vamos começar pelo ponto de o que é uma escala de tempo. A escala de tempo, basicamente, é como é chamado os modos de separação do tempo, de divisão do tempo. Vai ficar mais claro mais para frente. Pode parecer um pouco confuso agora, mas com o passar da aula vai ficar mais claro isso. Eu vou sempre ressaltar isso para fixar bem. Basicamente, se dão uma escala de separação do tempo. Então, por exemplo, quando a gente fala da vida humana, a gente usa, ou então da sociedade humana, da civilização humana, a gente usa uma escala de tempo, que é chamado de tempo histórico, que é basicamente o tempo o tempo medido a partir do surgimento da espécie humana, da humanidade. E isso abrange até mesmo a pré-história, que a gente fala de tempo histórico, dá a entender que é só o tempo relacionado à história, mas na verdade não, porque a história ela é definida como um momento a partir da escrita e a partir da dominação de outros metais, se não me engano. Então, o tempo histórico ele abrange uma melhor definição para o tempo histórico seria a medida de tempo a partir da sociedade não, a partir da civilização, a partir do surgimento da humanidade. E o tempo geológico, a gente também vai estudar isso. Então, como eu já falei anteriormente, o tempo histórico é uma escala de tempo que é usada para se estudar um período a partir do surgimento da humanidade, seja ele qual for, seja ele a época dos homens das cavernas, das pinturas rupestres, a era renascentista, ou então, sei lá, a Revolução Industrial. Sempre quando a gente vai falar de algum evento referente à humanidade, a gente usa como base o tempo histórico para se referir a isso. Então, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial teve seu fim no ano de 1945, isso é uma medida de tempo histórico, foi há tantos anos atrás. Já o tempo geológico, ele é diferente, né? Porque o tempo geológico, ele é uma escala de tempo utilizada para estudos que envolvem a evolução da Terra. A escala de tempo dele é muito mais abrangente, é muito maior do que a escala do tempo histórico. Então, sei lá, o tempo histórico a gente fala que tal evento aconteceu há 10 mil anos antes de Cristo, por exemplo. E aí, no tempo geológico, a gente fala que tal evento aconteceu há 10 milhões de anos atrás. A idade da Terra, aproximadamente, alguns cientistas estimam que é por volta de 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Então, é uma escala de tempo muito mais abrangente, é uma escala de tempo muito maior e que se tem muito mais eventos. Então, por isso, para facilitar a organização desses eventos e para facilitar o método de contagem desse tempo, foi utilizada essa escala de milhões de anos do tempo geológico. Continuando, a divisão do tempo geológico. Como eu falei anteriormente, a Terra ela tem uma idade aproximada de 4,6 bilhões de anos. Então, como que a gente contabiliza ou como que a gente lista, sei lá, os eventos que aconteceram durante todo esse tempo? Essa imagem é um pouco ruim, gente, mas eu tenho uma imagem melhor mais para frente, para denominar essa divisão do tempo geológico. Então, peço que tenham paciência. Como que a gente acaba dividindo. Aliás, se fez necessária uma divisão desse tempo geológico, para senão ia ficar algo muito em cima, você ia contar tudo que aconteceu sem separar, sem divisão nenhuma, ia ficar algo meio grotesco, ia ficar muito difícil de se estudar, ia ficar muito difícil de se entender, ia ficar muito confuso. Então, assim se fez necessário a divisão do tempo geológico. E quais são essas divisões? A gente vai começar pela mais abrangente, pela mais antiga, pela que ocupa, aliás, pela mais antiga não, pela divisão que ocupa a maior quantidade de tempo e vai afunilando, como se fosse uma pirâmide. A gente vai pegar as divisões que ocupam a maior quantidade de tempo e vai afunilando ela com o passar da aula.
para tentar facilitar um pouco o aprendizado, para facilitar um pouco a aula, né, para deixar um pouco mais dinâmica, senão fica um pouco confuso. Então, vamos começar pelos íons e pelas eras. O que é um íon? Íon, a definição em si da palavra íon já mostra mais ou menos qual parte da pirâmide que ela vai estar, né, que eu falei ali atrás, como analogia. Que a definição da palavra íon é tempo imensurável. Uma das definições da palavra íon é tempo imensurável. Os íons, eles possuem as maiores escalas de tempo do tempo geológico. Muito tempo nessa aula, só pelo amor de Deus. A imagem ali do lado é de um documentário da BBC de como seria a paisagem terrestre no período adiano. O adiano é um íon. O adiano é um íon, não é o período adiano, é o íon adiano. E as eras, que são a segunda maior. As eras são as subdivisões do íon. Com exceção do período adiano, todos os íons são divididos em eras. As eras também têm a característica que uma era geológica ela é caracterizada pelo modo de como que os continentes e como que os oceanos se distribuem na Terra, como que os continentes e os oceanos estão e como que eles se movimentam naquela época, naquela época da Terra, naquela era específica. E também como que os seres vivos se encontram nela. Com o passar dos milhares e milhares de anos, devido às placas tectônicas estarem sempre em movimento, acabou tendo algo chamado, não vou só citar, mas não vou explicar muito sobre isso agora, deriva continental. Então, os continentes, eles acabam por mudar as suas formas. Um exemplo aqui, ó, acho que a imagem aqui, por exemplo, essa é uma era, essa é a imagem de uma era. Os continentes eles não estão organizados da forma que eles estão hoje em dia. Essa é a Pangeia, onde só existia um continente, uma massa continental gigantesca. E isso você percebe que tem desertos no meio porque dificultava a passagem de umidade, é uma série de fatores. Então, conforme isso vai mudando, conforme a separação dos continentes vai acontecendo também a divisão e a separação das eras. Então, são íons, eras, períodos e épocas. O que são os períodos? Os períodos são uma divisão da era. Somente as eras do íon arqueano que não são divididas em períodos. Então, você pega lá todos os íons. Tem uma imagem bonitinha para vocês verem sobre os íons e as eras e tudo mais, posteriormente. Mas, se você for ver, tirando o íon arqueano, todos os outros... Peraí, eu tô confuso aqui. Somente as eras do arqueano não são divididas em período. Todas as outras eras são divididas em período. Gente, eu só queria ressaltar essa imagem porque eu achei muito engraçado. Tipo, é um dinossauro. Curiosidade, os dinossauros viveram mais no período Cretáceo, não no Jurássico, como fala o filme. As eras, elas têm um intervalo épocas. Olha só, tá errado o slide, acabei de perceber. As épocas, elas são um intervalo menor. Então, se a gente fosse fazer uma pirâmide para denominar a quantidade de tempo que está em cada coisa, seriam os íons. Vamos fazer assim, os íons, que tem a maior quantidade, são o topo da hierarquia. Então, são os íons. As subdivisões dos íons são as eras. As eras são subdivididas em períodos. E os períodos são subdivididos em épocas. Então, é basicamente assim que vai ficar a nossa piramidezinha, a nossa divisão do tempo geológico. Então, a gente tem, como pode ver, eu não sei se vai aparecer, mas eu vou tentar. Por exemplo, aqui são os íons, que é o íon adiano, o íon arqueano, o proterozoico e o paleozoico. E aí, como o arqueano e o adiano eles não têm as subdivisões de eras, a gente já começa a ver aqui as eras só no proterozoico. Então, no proterozoico, a gente tem essas divisões de eras, e assim como no Paleozoico. E a gente tem os períodos que são a partir, que também não tem no arqueano, né? Se eu não tem era, não tem. São os períodos que estão aqui. E as eras também. Esse aqui está um pouco melhor para se ver. Então, a gente tem os íons. Dentro dos íons, a gente tem as eras.
dentro das eras a gente tem os períodos e as épocas. Para vocês terem uma ideia de quão gigantesca é essa divisão do tempo geológico, se a gente for listar todos os acontecimentos da Terra em um relógio de 24 horas, relógio padrão, né? Não existe outro, a gente teria um relógio mais ou menos assim. A humanidade, ela surgiu só no período quaternário. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. No período quaternário, o desenvolvimento do homem. No período quaternário, é a partir de 1,8 milhões de anos. Então, 1,8 milhões de anos, nesse reloginho, se a gente for fazer uma regra de 3, seria equivalente só a 17 segundos. Então, se você tem um dia inteiro, só nos últimos 17 segundos a humanidade surgiria. Isso eu não estou falando nem a humanidade agora, eu estou falando o surgimento da humanidade. É algo bem... É algo a se pensar, né? Vamos conversar. É algo a se pensar. Como conclusão, o que eu quero que vocês consigam sair daqui pensando? Mais para frente eu vou explicar melhor a separação dos íons das eras. Mas o objetivo final dessa aula é vocês saberem que existem diferentes escalas de tempo e cada uma delas tem como finalidade analisar um pedaço da história. Aí, como que acontece essa separação? Qual é o objetivo e a finalidade? Varia. Pode ser tanto a formação da Terra, ou o desenvolvimento da Terra, ou então o surgimento da humanidade. É isso aí, galerinha. A aula de hoje foi essa. Eu vou estar encerrando por aqui. Desejo a todos um bom dia, boa tarde, boa noite. E boa sorte, porque a gente precisa de sorte para ter sorte na vida, né?